capítulo de número 15, o versículo de número, nós vamos ler alguns versículos aqui, mas o versículo mais preciso é o versículo de número 11. Esse texto é muito conhecido. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Você pode ficar sentado mesmo, nós vamos fazer a menção de alguns versículos. Obrigado, filho. E Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados-se não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo matam-lhe o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém, somente até aqui por enquanto, tá? Nós vamos, dentro dessa palavra, entender aqui um pouquinho daquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Resumo da história é que Jesus, ele, no capítulo de número 15, versículo de número 1, Jesus, ele senta para poder falar com alguns homens chamados pecadores, ou seja, um grupo excluído, um grupo que era conhecido como o povo afastado de Deus. E Jesus, ele sentando para falar os outros que se achavam dignos do reino de Deus, chamados saduceus, um povo, os fariseus, chamados aqueles que interpretavam a lei e achavam que viviam verdadeiramente dentro da lei. Eles começam a julgar o comportamento de Jesus, dizendo assim: aquele se diz santo, mas ele senta para comer com os pecadores. Aí Jesus, ele, sondando isso, ele começa a falar algumas parábolas em direção àqueles homens que pensavam dessa maneira a respeito de Jesus, de que por Jesus ser santo, ele não podia sentar, não podia ter contato com os pecadores. Ou seja, se os pecadores quisessem ter contato com Jesus, eles deviam, em primeiro lugar, se purificarem, e só depois então eles viriam até Jesus para poder ter um relacionamento com Jesus. Mas Jesus, ele está mostrando algo diferente aqui. Aí Jesus cita 3 parábolas nesse texto, só para o nosso entendimento. A primeira parábola, ele vai falar sobre a ovelha perdida. A segunda parábola, ele vai falar sobre a pérola ou a dracma perdida. E a terceira parábola, no caso, ele fala sobre esse filho que se perdeu. Se nós olharmos para um contexto, não vamos aprofundar, mas só para os irmãos que são estudiosos de Bíblia depois ficarem aguçados e tentarem entender, eu só vou lançar, né? A primeira parábola, ela fala de que um homem tinha 100 e um se perdeu, que era a ovelha. Tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu.
E o que esse homem faz? Esse homem, ele vai em busca dessa ovelha. Se nós temos 100, perdemos quantos por cento? 1%. Amém. Deixa aí, é só isso aí que eu vou lançar. A segunda parábola vai dizer o quê? Que uma mulher, ela tinha 10 dracmas. Ela perde uma dentro de casa. E aí a palavra diz que ela acende e vai procurar. Agora nós temos mais um número aqui. Qual é o número na totalidade de 10? Se eu perco um, quantos que eu perco? 10%. Amém. Eu estou ajudando, amém? Glória a Deus. Aí depois, a terceira palavra, Jesus vai falar o quê? Que um homem tinha 2 filhos. Um desses filhos se perde e sai de casa. Agora não vou conseguir não. Quantos por cento? 50%. Então você que gosta de detalhes na palavra de Deus, está aí com você quebrar a cabeça essa semana, em nome de Jesus. Mas nós vamos, já posso dar um toquezinho nisso aqui para nós avançar, tá bem? Fica tranquilo, não precisa ficar curioso não. Tem irmão que nem vai ouvir mais a mensagem, tanta curiosidade vai saber disso aqui. O primeiro texto, e aqui eu quero chamar a tua atenção, vai dizer de que uma ovelha se perde, e aí o pastor deixa as 99 no curral, e vai em busca dessa uma que se perdeu. O que nós entendemos aqui de uma forma assim, bem rasa mesmo, de que as ovelhas estavam no campo, pastando, o pastor estava lá cuidando dela, e aí quando traz ela para o curral, porque assim é a forma mais simples, né, de se entender esse texto, quando traz ela, o pastor ele faz uma contagem das ovelhas, para saber se estão todas mesmo, e aí quando ele faz a contagem, entraram 99, não entrou uma tinha ficado perdida, provavelmente então em alguma moita, alguma curva, algum pasto verdejante, ela ficou lá perdida. Esse pastor então sai em busca dessa ovelha. Nós estamos falando de alguém que se perdeu fora de casa, ou seja, alguém que estava fora do lugar que deveria estar e acabou se perdendo por alguma circunstância. Nessa ocasião, o que acontece? O pastor, ele sai de casa, deixa as 99 e vai buscar essa uma que se perdeu, ele vai buscar. O que isso representa? Que qualquer pessoa tem valor diante de Deus, e Deus ele está disposto a alcançar todos aqueles que estão perdidos. A verdade é pela palavra de Deus que alguns não serão alcançados, não porque o pastor não foi atrás, mas porque a pessoa preferiu mais as trevas do que a luz. Em João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todos sejam salvos. Mas alguns vão preferir mais as trevas do que a luz, e esses não alcançarão a salvação, permanecerão em um lugar de condenação. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas não existe nenhuma pessoa que se perdeu que o Senhor Jesus não se importou com ela. Se existe alguém em nosso meio que você, por algum motivo, mais banal que seja, mais simples que seja, você afastou do caminho do Senhor Jesus, você pode ter certeza que o Senhor Jesus, ele está batendo na tua porta, ele está procurando você para que você possa regressar para este lugar de salvação dele. E a palavra do Senhor vai nos dizer algo poderoso aqui, que o Senhor Jesus, ele está tão ansioso que vai ter uma festa para receber, para celebrar com esse que se perdeu. O texto diz que esse pastor que encontra essa sua ovelha, esse homem que encontra essa ovelha, ele vai juntar os amigos e ele vai fazer uma celebração, porque ele achou uma ovelha que estava perdida. Mas o que chama atenção aqui é que ele não fez uma festa para celebrar as 99 que chegaram, né? Ele podia ter olhado e falado assim: só pedi uma mesmo, mas ainda tenho 99, né? Eu vou celebrar aqui. Não, a preocupação dele é: eu perdi uma e eu preciso encontrar essa. Qual deve ser a nossa visão em Cristo Jesus? Ninguém deve se perder. Sabe, uma vez de um líder de jovens, eu ouvi a seguinte palavra, ele dizia assim: nós temos uma meta entre nós. Qual é a meta? A meta é: nós podemos até não alcançar mais ninguém, mas nós não podemos perder nenhum dos que já estão aqui dentro. Sabe, nós precisamos ser munidos desse poder da palavra de Deus. Cadê aquele irmão que sentava do teu lado na igreja? Cadê aquele irmão que você sabia que era crente e não está mais nos caminhos do Senhor? Qual tem sido o seu comportamento em direção a Ele? Quais têm sido as suas lágrimas em direção ao regresso dEle, para que Ele regresse ao Senhor? Qual tem sido a tua busca por essa ovelha que estava perdida?
Ah, mas era um irmão que não tinha nenhum cargo relevante na igreja. E quem diz que cargo relevante na igreja te torna mais importante do que alguém que não tem cargo? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão, tanto o pastor como o irmão que senta na igreja, que não tem oportunidade, não tem o mesmo valor diante de Deus, apenas tem propósito diferente. Mas importância para o reino de Deus, não. Até porque, se não fosse para que tivesse um irmão sentado, para que haveria alguém num cargo de pastor ministrando, pregando a palavra de Deus? Então nós temos que entender que somos um corpo com funções diferentes, mas com o mesmo propósito de manifestar o reino de Deus. Então não é eu mais importante do que o outro, não é o outro mais importante do que eu. Todos nós somos importantes para Deus. E aquele que se perdeu, ele deve ser um alvo muito mais aguçado no nosso coração do que aqueles que estão entre nós. Essa é a verdade. Então nós precisamos lutar para que ninguém do nosso meio se perca. Essa é a visão. Ainda que se perdeu por alguma circunstância boa, o Senhor Jesus, o pastor, ele vai deixar as 99 ali guardadinha, tá? Isso aqui não é um desprezo do pastor, não, porque nós poderíamos olhar e falar assim: o Senhor abandonou 99 para ir. Não. As 99 estão ali juntas, protegidas. Então ele vai atrás dessa outra que se perdeu. Até porque senão não faria sentido. Imagina, encontrou aquela e perdeu as 99. Aí o prejuízo ia ser muito maior, né? Então não é esse o entendimento da palavra de Deus. O segundo ponto que nós olhamos, então, essa foi de 1%. O segundo ponto dos 10%. O que acontece? Que o prejuízo está aumentando, não está? Tá, é óbvio, você perdeu foi 10% dessa vez. Mas agora a palavra de Deus vai falar de uma mulher que perde 10, ela tem 10 dracmas ou 10 pérolas, né? 10 algo de valor, e ela perde um, só que ela perde agora dentro de casa. Agora não é mais, não é dentro de casa que acontece o sucedido aqui, né? É que isso aqui mesmo. E aí o que ela faz? Ela acende a lamparina, acende a casa e começa a varrer a casa para ver se encontra. Nós já pegamos aqui, irmão, de cara assim, 2 pontos aqui, nós não vamos aprofundar. Mas o primeiro, a casa dela estava escura e suja. Já tinha um irmão ali soprando e suja. Porque ela tem que pegar para poder varrer a casa. Acende a luz e vai varrer. Como é que está a sua casa? A estante está limpinha, está brilhando. Você sabe que eu não estou falando dessa casa aí? Porque dessa aí o próprio Senhor Jesus já falou, né? Marta e Maria. Jesus está lá na casa de Marta e Maria. E o que está acontecendo ali? Maria senta onde? Aos pés. Errei não, né? E Marta faz o quê? Limpeza. Quer deixar a estante polida, né? Nós irmãs aqui, a casa está sempre linda, perfeita, aleluia. Isso é bênção de Deus. Os homens amam chegar em casa, a casa está limpinha em São Marcos. A visita vai chegar e vai dizer: nossa. Mas e a casa espiritual? Sabe o que Jesus vira para Marta e diz? Marta, eu sei que você está muito atarefada com as coisas aí. Acalma o teu coração, deixa a limpeza para depois. Senta aqui, me ouve. Maria escolheu o melhor quarto. Para que eu vou tirar ela desse lugar tão maravilhoso para ela poder polir essa casa aí, que no outro dia vai estar suja de novo? Então senta aqui, recebe dessa palavra poderosa, limpa a tua casa espiritual. Como é que está a tua casa? As estantes espirituais estão brilhando? A luz está acesa ou está apagada? Lá em casa, irmão, eu tenho uma mania, a nossa casa não tem muita iluminação na cozinha. Aí eu estou lá durante o dia, automaticamente já chega, já entra, já começa a fazer alguma coisa lá. Quando tem fome, né? Crente é assim, irmão. Quando tem fome, chega lá e faz alguma coisa. Aí eu estou lá bem tranquilo na minha, irmão, está tudo muito bem. Aí de repente eu ouço passos no corredor, e de repente eu escuto um estalo, tá, tudo melhora. O que acontece? Alguém acende a luz, porque eu esqueci de acender a luz. Eu chego tão tranquilo e estou ali naquele escurinho, tranquilo, preparando ali, o que é que seja, estou ali preparando ali. Aí de repente chega alguém, quando é minha esposa, é meu filho. Os dois têm essa missão de me colocar no claro quando eu estou na cozinha. Mas para mim não está muito ruim não, mas quando a luz acende tudo fica melhor. Como é que está a tua casa? Tem luz lá dentro?
Sabia que no escuro a gente não consegue achar muitas coisas que a gente está procurando? O que a gente faz? Acende a luz. Sabe para que seu telemóvel tem lanterna? É para você não ficar perdido no escuro, né? Para tirar uma foto melhor não, mas lanterna não serve para tirar foto, não. É flash que serve para tirar foto. Mas a lanterna serve para quê? Para iluminar quando tiver escuro, se não tiver uma luz para acender. Como é que está a tua casa? Se perder alguma coisa aí dentro, vai voltar a achar fácil? Irmão, está no claro aqui, caiu alguma coisa no chão, não está aqui, né? Mas está tudo escuro. A mulher perdeu, ela tem que acender a luz. Aí quando ela acende a luz, ela vê que ainda não dá para achar. Está sujo, tem que varrer para poder achar. Sabe o que nós pegamos aqui? Dentro de casa, irmão, não pode perder nada. Então, se você está vendo algum irmãozinho aí dentro da casa perdido, abraça ele, acende uma luz aí e fala assim: irmão, vem cá, você não está perdido não, filho. Você não está perdido não, você está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vem cá. Esse lugar aqui não é um lugar de você ficar perdido não. Aqui a casa tem que estar limpinha e você tem que estar no altar diante do Senhor Jesus. Se a tua casa não está muito arrumada, está perdendo. E quando nós falamos aqui de coisas de valor, nós falamos de dons espirituais, nós falamos de talentos que o Senhor nos dá. E como é que está isso aí? Geralmente quando a gente fala de dom, né, a pessoa tem dom, de que a gente lembra assim? Primeira pessoa, nossa, aquela pessoa tem um dom, você lembra de quê? Fala aí, um dom, qualquer coisa que você lembra. Hã? Alguém falou e ficou com vergonha. Uma pessoa que canta, dom de tocar. Eu sabia que alguém ia falar se não fosse em primeiro e em segundo. Henrique, a gente lembra do Henrique, não sei porquê. Aí quando a gente fala de talento, de dom, né, a gente fala, nossa, a pessoa tem um dom, geralmente é tocar, né, de cantar, é algo natural que vem de Deus, não é totalmente natural, senão, né, morrer. As pessoas sabem como você ensaiou, treinou para poder aprender. Mas Deus dá um dom, Deus dá uma capacitação para a pessoa. Como é que está isso? Algo de valor, algo valioso. Quanto mais raro for, mais valioso se torna. Quem entende diz amém. Amém. Quantas pessoas? Daqui a pouco o Henrique vai pegar ali, vai sair lá para fora, lá e vai embora. Não vou ficar nesse culto não, que o pastor está me expondo aqui. Quantas pessoas aqui tocam violão, irmão? Levanta a mão, senhor. Quantas? Quanto mais raro. Amém. Deus te abençoe, Henrique, em nome de Jesus. Já passou o tempo agora. Sabe o que nós precisamos, irmão? Eu sei que você está rindo, que está bonitinho, né? Falar do Henrique, mas e se o Senhor revelar aqui o seu dom que mais ninguém tem aqui, só você que tem e está guardado? O Senhor não é um Deus que expõe muita gente não, tá? A não ser em certas ocasiões, o Senhor expõe. Não é isso que aconteceu com Davi? Davi está no pecadão, terrível mesmo, um lugar tenebroso de morte que ele entrou. Aí ele está lá achando que está tudo certinho, que está escondendo as coisas. Ele adultera com a mulher de um dos seus oficiais, de um dos seus soldados. Aí não contente, né, com adulterar, ela se engravida, né, não contente com isso tudo, ele arruma uma cilada para poder matar o soldado dele, mata ele. Aí Davi está lá e fala assim: olha, está tudo escondido, tudo solucionado. Aí quem é que chega? Profeta Natan. Aí Natan chega para ele e fala assim: Davi, vem cá, deixa eu te contar uma historinha. Tá, pode contar. Olha, tinha um homem muito rico que tinha um monte de ovelhas e tal. Ah, legal. Aí tinha um homem pobre que só tinha uma ovelha. Irmão, nós que estamos de fora, nós já entendemos logo. O homem rico era quem? Davi. Que ele tinha várias mulheres naquele tempo, irmão. Hoje não é permitido mais, não, tá? Então os jovens aí já ficam atentos aí, tá? Aleluia. Então, eles tinham um monte de mulheres. Urias só tinha uma única mulher. É o soldado que ele mandou matar, só tinha uma. Então só aí já fica identificado, né? O homem rico que tinha um monte de ovelhas era quem? Era Davi. E o homem que só tinha uma era Urias. Aí o profeta está contando essa historinha para ele, mas não fala o nome dos homens. Aí pega e fala: olha, chegou um viajante na casa desse homem rico. E esse homem rico, para alimentar esse viajante, ele
ele não decide pegar nenhuma das suas ovelhas, ele vai lá e pega a única ovelha que o homem pobre tem, e mata ela, e sacrifica ela e tal, e serve de alimento para esse viajante. Irmão, na hora, Davi, no senso de justiça, de rei dele, que ele se achava justo, ele começa: esse homem tem que ser morto agora. Aí o profeta vira para ele e fala assim: esse homem é você. Natan vira para ele e fala assim: esse homem é você. Você cometeu um pecado. Davi achando que estava tudo escondido. Aí Deus está expondo ali o pecado. Ele fala: você cometeu um pecado. Por que você foi lá pegar a mulher de Urias? Por que você deu tanto lugar para Satanás desse jeito? Sabe, então não fica pensando aí que Deus, Deus não vai expor ninguém não. Começa a aprontar muito para você ver, não se arrepende não, que você vai ver, vai chegar a hora. Amém? Então nós entendemos aqui na palavra de Deus que nós precisamos o quê? De saber quem nós somos em Cristo Jesus, quais são os talentos que nós temos, quais são os dons que nós temos, o que o Senhor depositou nas nossas mãos, como é que está isso? Quais são as coisas de valor, como é que está? Né? Então quando nós entendemos isso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter cuidado para a gente não perder. E se estiver perdido, nós vamos vasculhar ali, limpar. Nós temos que trazer luz para essa casa para nós encontrarmos. Amém? Então o que nós entendemos aqui, irmãos? Que nós precisamos de um posicionamento. Agora, quando nós olhamos no contexto que Jesus está falando, o que Jesus está falando? Olha, tem alguém perdido dentro da casa, nós vamos dar ali uma limpeza, vamos acender. Como que acende? Como que traz luz? Através da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a verdade. Às vezes, então, dentro da casa você vai estar meio escuro, não vai estar entendendo, e você perdeu um talento. Aí o Senhor traz em revelação a palavra da verdade para o teu coração. Esse é o agir de Deus conosco. E aí o Senhor trouxe a revelação, o entendimento de que algo está errado conosco, mesmo nós estamos dentro de casa. Nós precisamos nos posicionar. E quando nós posicionamos, nós vamos então receber uma grande festa da parte de Deus. É assim que nós entendemos aqui. Há uma grande festa porque encontrou aquela dracma que estava perdida em nome de Jesus. Qual é o teu posicionamento? Como que você está? O terceiro ponto que nós olhamos, então, a terceira parábola, e é aqui que nós vamos entrar um pouquinho mais, amém? Glória a Deus, o relógio não nos espera. Então nós vamos entender aqui o que agora? Agora que tinha um filho dentro de casa. Agora as ações são um pouco diferentes. Esse filho, ele toma a decisão de sair. Melhor dizendo, ele toma a decisão de pegar em posse tudo aquilo que é dele. A palavra de Deus não diz que ele deseja sair, ele vai lá pedir o pai para sair, não, ele pede, e depois que ele recebe tudo aquilo que ele está nas mãos, ele toma a decisão então de sair. Dias depois aqui ele toma a decisão de sair. A palavra de Deus diz que ele sai, passa por grande dificuldade, e em momento algum o pai sai para ir buscar esse filho que tomou a decisão de sair. Sabe o que nós precisamos entender aqui? Na primeira, o pastor vai em busca das ovelhas. Na segunda, acende a luz e vasculha. Sempre há uma ação da parte de Deus para o retorno. Então, se você, por algum motivo, ficou perdido, o Senhor vai trabalhar aí para poder te encontrar. Se por acaso você está perdido dentro de casa, o Senhor ele vai trazer revelações para que você mesmo se levante, para que você seja achado novamente, seja restaurado os propósitos de Deus na sua vida. Agora, se você tomou a iniciativa de sair, o Senhor ele não vai atrás de buscar. Não é isso que o pai faz, porque a iniciativa foi dele. O que nós vamos fazer? Vai dizer, o Senhor ele te ama. O filho conhecia, estava dentro de casa junto com o pai, ele toma parte da herança, e ele toma a decisão mesmo debaixo de tanta amor, de sair. O que ele está dizendo para o pai? Olha, não está bom aqui do jeito que está com o Senhor, eu quero sair, eu quero ir além, eu quero coisas maiores, eu quero coisas melhores, eu não estou satisfeito do jeito que estão as coisas. E ele toma a decisão de sair. Quando ele sai, a palavra de Deus diz que o pai não vai atrás, o pai permite com que ele vá, de que ele então perca tudo que ele tem. Mas agora nós vamos entender que está acontecendo algo aqui, que não é simplesmente porque ele saiu. O que o texto vai nos dizer? O texto vai nos dizer que houve uma grande fome naquele país, naquela região.
Quem é que manda provisão para os países, para as nações, para o povo da terra? Deus. Quem é que manda chuva para ter colheita, para ter prosperidade nas nações? É Deus. Se Deus, irmão, fechar a janela dos céus, se Deus estancar, não tem vida. Sabe, por a gente viver na cidade, a gente despreza muito dos princípios. Sabe, eu fui criado na roça, a gente fala lá no Brasil, na roça. Aqui eu nem sei, aqui fala terra, né? O pessoal tem a terrinha, né? Lá na minha terra, lá na terrinha e tal. Lá no Brasil é roça mesmo, no interior. Você está lá na roça, eu fui criado lá. Plantação de milho, os irmãos conhecem a minha história de plantador de milho aqui. A gente sabe que se não chover, a gente não tem colheita. Agora na cidade não, irmão, a gente está tranquilo, não chove um ano sequer e a gente está tranquilo. A gente só pensa o seguinte: vamos fabricar arroz para mim comer. Vamos fabricar. Uma coisa que o arroz é fabricado com uma máquina lá, né, irmã Flavinha? Ninguém sabe o processo para uma colheitazinha de arroz. Tem muita gente que não faz ideia como é que é um grão de arroz sem estar descascado. O pé de arroz, a gente não faz ideia, irmão, não te culpo, não estou te culpando por isso não. Agora, isso nos tira muito privilégio, que é de ver a ação de Deus Todo-Poderoso sustentando a humanidade. Você acha que um país industrializado sobrevive de quê? Sobrevive da indústria. Não, a indústria é o ponto forte da economia. Mas sabe o que acontece? No fundo, irmãos, se a gente voltar lá para antigamente, é isso, são trocas. Um fornece tecnologia, mas não existe tecnologia sem alimento, sem comida, existe. Você está lá com seu computador maravilhoso, mas dá 11 horas, 11h30, tem uns irmãos que até mais cedo, 10 horas da manhã já está... Meio-dia, 1 hora, 2 horas, ninguém passa, pelo amor de Deus. 2 horas da tarde, você tem que fazer o quê? Você vai comer computador? Não tem jeito. Você vai ter que comer alguma coisa que é produzido, no mínimo, derivativo do cultivo da terra. Amém ou não amém? Amém. Sabe o que isso significa? Não existe economia sem a bênção de Deus. Pastor, mas o senhor está dizendo que Deus está movendo a economia mundial, sustentando a economia mundial, mesmo estando todo mundo tão depravado, ou a maior parte dos governos tão depravado e afastado do caminho do Senhor? Sim. Deus estabeleceu que o sol nascesse tanto para o justo quanto para o injusto. Deus estabeleceu sim a chuva sobre a terra, sim, mas agora aqueles que são servos do Senhor vão beneficiar de algo mais, isso também é verdade. Mas agora, quando nós olhamos para o entendimento da palavra de Deus, nós vamos entender que Deus é que tem o controle de todas as coisas. Então acontece uma fome no país que aquele jovem está. Aí essa fome começa a apertar, estreitando os laços. Aí chega na casa dele, chega nele, ele perde um emprego, ele perde toda a riqueza que ele tem na verdade, e ele vai em busca de um emprego, ele encontra um emprego terrível para um judeu. Porcos eram considerados um animal imundo, eles não podiam comer carne de porco, quanto mais ficar no meio dos porcos, alimentando o porco. E o que ele decide, o que ele tem vontade? A palavra nos diz que ele tem vontade de comer do alimento que o porco come. É isso mesmo. Um dos níveis mais baixos, a nível moral, né, que aquele jovem poderia sentir é isso. Alguém que está acostumado a ter regalias na casa do pai, agora está sujeito a uma vida de miséria longe do pai. Quantas pessoas estão afastadas do Senhor, do propósito do Senhor? Aí perde emprego, entra numa falência, entra numa vida de miséria, tanto que não consegue enxergar o Deus que está chamando. É um pai que ele não vai lá, mas ele está de longe, só chamando: filho, volta. A porta está fechada, mas é porque eu quero que você volte para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Está estreita aí, você está num lugar de humilhação, mas volta. Eu estou te esperando com a porta aberta. O que está se passando aqui não é castigo, é amor. Quantas vezes nós falamos: é Deus que está castigando? Não, não é Deus castigando não, irmãos. É Deus manifestando misericórdia para que nós não nos perdemos. Quantas vezes a porta aberta, a dificuldade é porque a gente está afastando o caminho do Senhor.
Pastor, mas é possível afastar do caminho do Senhor dentro da igreja? Não é não, né? É possível afastar do caminho do Senhor ativo no ministério, pregando todo domingo. Você acha que o pastor está livre disso aqui? Não. Cantando todo domingo na igreja. É possível estar muito longe do Senhor mesmo estando dentro de casa. Aí o que o Senhor vai fazer? Por amor, o que ele vai fazer? Ele vai fechando porta. Aperta aqui, aperta ali, aperta lá. E tem gente, irmão, que entra no caminho de tão sem vergonha, desculpa essa expressão, mas é verdade, que aí começa a achar, irmão, de que Deus é que não está enxergando tanto que ele merece de bênçãos, e Deus está sendo injusto com ele. Entra numa condição assim, não, Deus está sendo injusto, Deus precisa me julgar de uma maneira mais justa, pesar numa balança mais decente. Aí Deus está só lá, só esperando, Senhor. Eu estou doidinho que você volta para poder te abençoar, e você não quer voltar. Pastor, não tem isso não. Tem. Eu te mostro que tem. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Eu vou achar rapidinho. Ageu, capítulo número 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos a este povo, diz: ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Eu vou ler só até aqui, depois os irmãos têm liberdade para poder continuar a leitura em casa. Olha o contexto. O povo de Israel dizia assim: ainda não é tempo da casa do Senhor ser reconstruída, ser reformada. Aí a casa de Deus, o templo, o único lugar que eles tinham de adoração. Não é hoje, irmão, que você tem essa igreja, tem outra aqui, a 50 metros aqui tem outra igreja, tem outra do lado da rua, tem ali, tem aqui. Não era esse tempo não. Era o tempo de uma única congregação, um templo único de adoração. Aí o povo de Deus, o que eles tinham? Eles tinham as casas deles, né? Toda estucada, bonitinha. Pensa numa casa bonita. Era a casa deles, toda estucadinha, lisinha, as paredes, aquela coisa perfeita. A casa de Deus estava em ruína, em pedaço. Aí o Senhor, ele começa a perguntar: considere o que tem acontecido com vocês. Aí de uma forma resumida, depois você lê, irmão, que isso é importante, tá? Aí de uma forma resumida, Deus começa a dizer para eles: olha, quando vocês trabalham, o que tem acontecido com vocês? Vocês plantam e não colhem. Aí vocês trabalham e quando vocês recebem, vocês colocam o dinheiro de vocês dentro de um saco, né? Isso aqui é a expressão antiga, tá? A gente precisa interpretar isso aqui, mas coloca dentro do saco, era a forma. As pessoas recebiam o dinheiro, colocavam na bolsa e vão levar para casa, e depois lá, né, distribuía segundo as necessidades que eles tinham, né? Então a pessoa trabalhou o mês todo, aí recebeu, aí colocava no saco. A palavra de Deus diz que parece que o saco era furado, porque colocava tudo dentro. Quando chegava pouquinho em casa. Aí eles pegavam aquele pouquinho. Irmãos, olha isso aqui. Tem muito crente que não conhece Deus, não, tá? Tem muito crente velho que não conhece a ação de Deus. Aí olha a ação de Deus. Aí Deus fala para o povo de Israel: e um pouquinho que vocês trazem para cá, sabe o que acontece? Eu assopro ele. Não, tem muita gente que não sabia que Deus era capaz de fazer uma coisa dessa. Você sabe, irmão, o que você trabalhar o mês todo, recebeu o dinheiro e você traz pouquinho para casa. Nossa, não sei onde foi esse dinheiro. Aí na hora que você tem, ele fala assim: aqui ainda sobrou aqui um pouquinho, esse aqui eu vou pagar a renda do mês. Aí o senhor fala assim: não. Pastor, que Deus ruim é esse? Não. É um pai que não suporta ver um filho perdido. É um pai que quando você estiver perdendo, irmão, ele vai fazer de tudo para que você não se perca. Tem gente que vai dizer: Deus está sendo injusto. Não, Deus está sendo amoroso, misericordioso e te pegando pela orelha para que você não se perca. Se você soubesse, irmão, que seu filho chegasse em casa com um pouquinho de dinheiro só dele, e que esse dinheiro que ele chegou em casa, ele fosse comprar mais coisa ou gastar mais
em perdição, ou seja, ele ia perder mais. Vamos usar um exemplo triste aqui, ele usar esse dinheiro para comprar droga. Aí você que é um pai amoroso, está vendo aquilo ali, o que você ia fazer? Você ia olhar para aquele dinheiro e falar assim, tadinho, meu filho trabalhou o mês todo, sofreu muito para ganhar esse dinheiro, ele só tem isso aqui, já gastou quase tudo. Fala, mas eu amo tanto ele, eu vou deixar esse dinheirinho, tadinho, para ele ir lá comprar a droga dele e tal. Você não está sendo pai, não. Se você é pai, você vai dar um bote naquele dinheiro e fala assim, dá isso aqui, filho, em nome de Jesus. Você vai soprar aqui da mão dele, tá, para que ele não tenha condição de ir. Sabe, é essa ação que Deus está falando aqui no povo de Israel. O pouco que vocês trazem para casa, eu assopro de vocês. Mas olha o interessante aqui que está ainda dentro dessa palavra. Lá no finalzinho já do livro, que só tem 2 capítulos, não é fácil para você ler. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, olha, mas se vocês se arrependerem e voltarem o coração de vocês para o Senhor, aí eu vou abençoar vocês novamente. Aí a palavra de Deus diz que o povo volta, aplica o coração no Senhor. Aí a palavra do Senhor vem para eles dizendo assim, olha, você ainda tem alguma semente na sua sementeira? Sabe o que o Senhor está perguntando? Sobrou um pouquinho de recurso aí ainda? Mesmo nessa situação toda, tem um pouquinho de recurso? Você tem um emprego, ou você tem disponibilidade, ou você tem um conhecimento, ou você tem alguma coisa ainda que você pode fazer uma ação de fé? A pergunta de Deus é essa, tem? Se você tiver, prepara para viver os melhores anos da sua vida na presença de Deus. Sabe, o Senhor, Ele não está te punindo, não vai te punir para sempre, não. O Senhor está agindo com misericórdia para que você não se perca. Aí o que acontece com o filho pródigo ali? As portas se fecham todas, começa a ter uma grande fome na cidade. O que é que o filho pensa? Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa, eu quero ser pelo menos um jornaleiro do meu pai. Aí quando ele volta para casa, de longe na estrada, o pai avista ele. Aí o pai já, bração aberto, mas não sai de casa, nada. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que ir, eu tenho que voltar, eu tenho que dar os passos, eu tenho que me esforçar para fazer. Não é para fazer nos meus braços, nas minhas forças, não, mas eu tenho que tomar a decisão de ir, de me humilhar, de chegar aos pés do Senhor Jesus. E sabe o que muitas vezes acontece? A gente até se arrepende, a gente até volta, mas a gente volta até na porta, eu quero ser honrado. A gente não volta com a mentalidade certa. Sabe, uma das coisas muito tristes que aconteceu no meu ministério, que tem pouco tempo de pastoreio, mas aconteceu muito triste, o meu coração fica muito apertado ainda. Eu espero me alegrar no Senhor dentro dessa situação, mas foi um jovem que me procurou um dia, falou assim: pastor, minha vida está arruinada, estou com vontade de suicidar, estou mesmo terrível, está tudo mesmo ruim. Eu vou falar com os meus amigos não se importam, não levam a sério, só fica rindo e tal. Eu falei: não, filho, vem cá, vamos orar com o Senhor vai restaurar a tua vida. Irmão, dentro de pouquíssimos meses, Deus fez uma reviravolta na vida dele, irmãos. Ele estava com um apartamento, ele tinha tirado um carro, irmão, abençoado, maravilhoso. O processo de separação que ele tinha, irmão, estava complicado a respeito da filha dele, mas toda essa estrutura que Deus estava dando ele, ia capacitar ele para dividir a guarda com a esposa, com a ex-esposa, né, para poder estar com a filha mais tempo. E se Deus ainda não trabalhasse na restauração, irmão, porque nós cremos na ação de Deus de forma muito poderosa, mas só se a gente parasse aí para ele toda essa estrutura, irmãos, ele feliz no Senhor, batizou nas águas, foi algo incrível. Mas dentro de pouco tempo depois disso, ele virou para mim e falou assim: ah, pastor, eu não consigo mais ser crente, não. Eu falei: mas então, filho, por quê? Eu falei assim: porque Deus, ele sabe da minha necessidade, que eu preciso de uma esposa, e Deus não me deu uma esposa. Deus não se importa comigo, Deus não fez nada para que eu ficasse, e por esse motivo ele se afastou do caminho do Senhor. Sabe, meu coração dói em falar isso. Mas quantas vezes nós não chegamos assim perante Deus? Sabe, nós chegamos esperando ser honrado, ser abençoado, e aí Deus não faz logo quando a gente pensa. O que a gente faz? A gente vai desistindo, vai perdendo a esperança, a expectativa. Sabe qual a oração do filho pródigo? Pai, permita que eu seja um dos seus jornaleiros. Eu quero simplesmente desfrutar de estar na tua presença.
Eu quero simplesmente desfrutar de estar na tua casa, nem que seja um dos jornaleiros. Aí o que o pai vira para ele? Por causa do entendimento, do pensamento, o que o pai vira e diz? Não vira nem para ele, o pai nem fala com ele, aqui. O pai não quer nem dar moral para ele, o pai já vira logo para os empregados e fala assim: olha, traga lá logo a melhor roupa que tiver lá. Traga o anel e coloca no dedo dele. Basta isso aí? Não basta. Traga um bezerro cevado que está preparado para um grande banquete e mata esse bezerro, porque vai começar agora uma grande festa. Aleluia. Por que, pastor, Deus fez isso com ele? Porque o coração dele estava verdadeiramente entendido de que ele havia pecado e que naquele momento ele estava arrependido de tudo que ele cometeu. Agora ele não quer mais voltar e cobrar um direito que ele até tinha, ou até teve. Não. Tudo que ele quer é misericórdia diante de Deus. Sabe, hoje nessa manhã não estou encorajando você a ter um sentimento de que eu vou ficar como jornaleiro, não. Mas nós precisamos nos chegar diante de Deus humilhados, a ponto de que, se for isso que o Senhor tem preparado para nós iremos aceitar, porque o que importa é estar na presença do Pai. Mas agora nós precisamos entender que quando o nosso coração está assim, o que Deus tem preparado para nós é muito mais do que nós podemos pensar e imaginar. Sabe o que o pai fala para o filho? Então, seja muito bem-vindo, filho. Eu vou restaurar na tua vida, inclusive, a autoridade que você tem na nossa família. Sabe quantas vezes a gente custa chegar diante de Deus em arrependimento? A gente tem todas as barreiras da gente vir, da gente... E aí a gente chega, tipo essa ação desse jovem que teve, achando que o Senhor tem que fazer, que o Senhor não fizer porque o Senhor não se importa. Essa é uma das ações que acontece. Aí quando conseguimos romper isso, nós chegamos perante Deus, mas quantas vezes nós chegamos e ficamos achando que nós devemos nos comportar como simplesmente certo e que não podemos desfrutar de nada da presença de Deus. Aí o exemplo desse pai vai mostrar para nós de que quando o nosso coração está verdadeiramente humilhado perante o Senhor Ele quer muito mais do que ter-nos novamente. Ele quer restaurar tudo aquilo que um dia Ele já nos entregou. O Senhor não quer simplesmente te ter em casa, não. O Senhor quer te dar roupas novas. O Senhor quer colocar no teu dedo novamente um anel de autoridade, para exercer aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, aquilo que Ele nunca deixou de acreditar em você, a nível de ministério, a nível de vida familiar, a vida sentimental, a vida de saúde, tudo aquilo que Deus tem sonhado e projetado para você. Então qual é o nosso comportamento? Nosso comportamento agora não é porque eu cheguei diante de Deus humilhado, que eu não posso aceitar a autoridade de Deus na minha vida. O que o jovem fez? O jovem não faz nada, não há relatos do que ele faz, ele simplesmente se permite ser abençoado. Quantas vezes a gente não chega diante de Deus, mas quantas vezes a gente chega e a gente entra num lugar de que a gente não experimenta das maravilhas de Deus? Existem dois grupos, aqueles que não conseguiram chegar, mas existem aqueles que até chegaram, mas agora não querem aceitar de novo o anel no dedo, não querem aceitar roupas novas. É aquela pessoa que ele chega, mas ele não consegue mais desfrutar. Por quê? Porque um dia ele decidiu partir. É aquela pessoa que um dia desviou, saiu dos caminhos do Senhor, se afastou do ministério, se afastou daquilo que Deus fazia. Aí ele chega, mas ele chega receoso. Agora ele não quer permitir que Deus restaure. Deixa eu te dizer uma coisa: se o pai está decidido fazer, não se oponha, não. Permita ser amado de Deus. Permita ser abençoado. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida a gente entra num lugar que a gente não aceita, não permite ser abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa: favor você não se compra, você permita que ele aconteça em você. Quantas vezes Deus está decidindo fazer, Deus está chamando, Deus está querendo restaurar, e a gente se coloca numa posição de não aceitar, não permitir, pensa, não, eu não sou digno de fazer.
Não, um dia eu já estive, mas eu decidi sair. Qual é o problema? Se o pai não vê problema nisso, por que você tem que ver? Se o pai não vê problema, por que você tem que ver problema? Então nessa manhã, em nome de Jesus, não esteja em nenhum desses grupos. Não esteja no grupo daqueles que não conseguem chegar ou chega achando que merece de volta. Mas também não esteja no grupo daqueles que chegam e não permite que o pai faça. Permita, irmãos. Permita Deus colocar o anel no seu dedo de novo, de autoridade. Permita Deus restaurar ministério. Permita Deus restaurar casamento. Permita Deus restaurar a tua vida sentimental. Quantas vezes a pessoa passa por uma situação, uma tragédia, né? Eu uso essa palavra para dizer de separação, e depois fica não permitindo Deus restaurar a vida sentimental. Irmão, por que? Se Deus vai fazer? Agora um conselho pastoral: não faça com as tuas mãos. Se por algum motivo você entrou por uma situação de divórcio, de separação, entra numa brecha diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estou aqui diante da tua presença. Eu não vou procurar um relacionamento com as minhas mãos, mas se o Senhor quiser fazer na minha vida, faça, Senhor. Se o Senhor quiser restaurar, restaura. Permita Deus trabalhar. Permita Deus fazer, permita Deus te abençoar. Não fica achando de que você é rejeitado, você... Não. Eu quero orar com você. Eu sei que você pode estar perguntando e pensando assim: mas o que as outras pessoas vão pensar? O que os meus irmãos vão pensar? Você que conhece sabe de que esse jovem teve um conflito depois, ou pelo menos dentro da família, gerou-se um conflito depois do irmão mais velho dele, que não aceita a restauração por completo na vida dele, que fica questionando, fica enciumado. Sabe, você pode ficar pensando: o que vai acontecer? Deixa eu te responder uma coisa: se preocupe com você. Se preocupe contigo. Deixa Deus resolver esse problema. Sabe, o filho mais novo que está recebendo a festa não vai atrás do irmão que está enciumado. Não, é o pai que vai lá e trata com ele. Então não é coisa que você vai ter que tratar. Não, deixa Deus tratar com os que estão te rejeitando. Deixa Deus trabalhar no coração dele. Deixa Deus exortar. Deixa Deus trabalhar. Permita Deus te abençoar. Permita Deus restaurar o ministério. Permita Deus fazer. Permita Deus honrar você. Permita Deus fazer de novo uma história nova, linda, perfeita e maravilhosa, como foi com esse jovem aqui. Glória a Deus. Quantas vezes a gente entra em um caminho de auto-julgamento e às vezes a gente ou pesa bem demais a nosso favor, ou pesa demais contra o nosso favor. Às vezes a gente julga digno, mas às vezes a gente julga também indigno de participar, de pertencer. Sabe, a única coisa que nós podemos é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu estou na tua presença, faça em mim segundo a tua vontade. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Se for para honrar, não tem problema em se honrar. Se for para você passar por uns grandes perrengues, provações, passa também. Nunca coloque no teu coração o que Deus tem que fazer a teu respeito. Não coloque no teu coração o que eu tenho que fazer a respeito do meu relacionamento com Deus. Cabe a mim. E Deus, que é justo, perfeito e sabe de todas as coisas, vai tratar do resto. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, colocando a vida dos teus filhos diante de Ti. Pai, o Senhor sabe, Senhor, de cada coração aqui presente. Pai, o Senhor sabe, Deus, de cada situação, Senhor, que acontece conosco. Pai, às vezes, Senhor, nós, Senhor, não aceitamos o Teu perdão. Às vezes, Senhor, nós estamos na Tua casa, mas estamos também, Senhor, achando de que o Senhor tem que fazer mais do que o Senhor está fazendo, Pai. Nenhum dos dois caminhos, Senhor, é sábio, Senhor, diante do Senhor. Pai, o que eu peço nessa manhã, em nome de Jesus, é que o nosso coração, Senhor, ele seja tratado pelo Senhor. Pai, que o nosso posicionamento seja: eis-me aqui, Senhor, faça segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade.
Pai, eu oro em nome de Jesus para que o nosso coração ele esteja totalmente em Ti. Pai, que nós possamos viver de acordo com os planos do Senhor para nós. Se for restauração, restaura, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para aqueles que estão aqui nessa manhã, que precisam aceitar o perdão de Deus, e precisam aceitar no tempo de restauração, permitir com que Deus abençoe, de que Deus faça os planos dele, de que Deus concretize os projetos, que Deus restaure o ministério, que Deus restaure a visão, que Deus restaure o relacionamento, que Deus opere uma grande obra. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para estes teus filhos, Senhor, Pai, que querem e precisam e necessitam, Senhor, dessa ação do Senhor, Pai, que o Senhor faça em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor ache em nós corações voltados, Senhor, para isso. Pai, mas eu oro também para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento por aqueles que acham-se dignos e de que o Senhor tem que fazer de qualquer maneira. Pai, tem de misericórdia, muda esse coração, quebra esse coração, transforma esse coração, Senhor, segundo o poder da Tua palavra. Pai, é o que nós oramos, Senhor, para os Teus filhos. Pai, é o que nós oramos como filhos, Senhor, pedindo nessa manhã. Fique à vontade em nosso meio, Senhor, e cumpra em nós segundo o desejo do Teu coração, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que concorda diz amém.